Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! Todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite, é ou não é? E para alegrar a sua noite e já iniciar o seu final de semana, nós chegamos com o videocast mais top da televisão brasileira. Estamos com o Renovamente. Sempre é um prazer poder entrar na sua casa e ajudar você a viver um processo de renovação na sua mente para sua vida. Então deixa eu já falar algo para você. Chama todo mundo, porque o videocast está começando. Toda semana nós temos uma missão aqui, que é trazer pessoas que estão vivendo, já viveram, e pessoas que estão ajudando outras a viver um processo de renovação na vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele que é um pastor amigo, ele que nós temos relacionamento, intimidade, conversamos quase que sempre, e eu tenho uma honra de receber aqui ele, pastor Isaías Martinez. Olá, pastor Johnny, para mim mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, que Deus abençoe a todos aqueles que nos assistem. E vamos lá, vamos para mais um Renovamente, bater esse papo. Já está em casa aqui, né? Já casa. Não é mais a primeira nem Sim. a segunda. Então eu fico muito feliz com a tua presença aqui, Isaías. Também. Dizer que realmente você é um amigo que Deus conectou, né? E a gente fica feliz por conta disso. E hoje eu trouxe algumas perguntas para a gente fazer, uma conversa que, como Muito sempre, bem. é maravilhoso demais. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, mediante ao quadro que nós estamos vendo hoje, da igreja brasileira, né? E a gente vê algumas situações acontecendo, o tal do crente raiz e o tal do crente Nutella. Né? Sendo que o crente raiz, vamos dizer, aquele crente mais cascudo lá de trás, Sim. aquele que levou lambada, levava lambada, ficava, aquele que o pastor chamava atenção e ele, tá bom, pastor, tamo junto, aquele que ia pra escola bíblica dominical. Legal. Pela manhã. Sim, e o Nutella é esse crente que hoje, né, aquela coisa, o pastor falou alguma coisa, fica, eu acho que eu não vou mais nessa igreja aí. Sim, acho que eu vou mudar pra outra igreja. Muito bem. Pastor, fala um pouquinho pra gente, mediante a esse quadro que eu estou passando pro pastor, a diferença hoje, o crente raiz é ser um crente raiz, é ser um crente religioso ou é ser um crente da Bíblia? Da Bíblia. Muito bem, pastor Johnny, sendo um crente raiz, vamos definir, você falou raiz é aquele cara que aguenta lambada. Claro. Quando a gente associa a raiz, a gente fala aquele cara mais antigo, de antigamente, né? E hoje a pessoa tem esse crente Nutella, que ele é fraquinho, né? Parece que ele é frágil, né? Bom, Salomão escreveu em Provérbios 24:10, te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E nós estamos vivendo tempos difíceis, pastor Johnny. E para tempos difíceis, a gente precisa de homens fortes. Homens fortes, verdadeiros. Então, assim, quando você me pergunta para mim se ser crente raiz é ser religioso, né? Eu acho que não. Acho que ser um crente raiz, não de uso e costumes, porque quando a gente fala de raiz, vem aquele negócio, mas o crente raiz não assiste a TV, por exemplo. O crente raiz não joga futebol. Então a gente vai separar as coisas aqui. Ser um crente raiz, para mim, é ser aquele crente que a vida dele está baseada nas escrituras. Então o crente raiz, ele sempre vai pautar as suas atitudes e as suas decisões por aquilo que a Bíblia diz. Claro, deixando de lado usos, costumes, essas coisas que não convém, homem, né? Que é do homem, do muito homem. bem, isso aí que é do homem. Então, eu acho que o crente raiz é aquele que defende a palavra, que baseia as suas atitudes na palavra de Deus. Isso não é ser religioso demais, né? Até porque Paulo diz que a gente não deve se conformar com esse mundo, né? Com esse século, mas transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. Estamos aqui no Renovamente justamente para isso. Esse é o maior desejo do nosso coração, né? Fazer com que as pessoas realmente entendam. Pastor, nós temos uma onda agora, essa onda do tal do Legendários. Legendários pra cá, legendários pra lá. Né, os homens dizendo, não, agora eu sou homem de verdade. Porque eu fui no Legendário. Então, assim, o pastor tá ali ensinando, o pastor tá ali sendo um exemplo. O pastor tá ali instruindo a igreja, instruindo os homens, os maridos a ser bom marido, né, a ser um bom pai. O pastor tá ali instruindo. Mas aí vem essas ondas aí que se levantam, que tipo assim, os homens vão lá e dizem, não, agora sim
eu aprendi a ser homem. Sim. O que o pastor acha disso, pastor? Bom, toda época tem um movimento diferente, né? Você Sim. pode ver, passa uma década, duas, a um movimento diferente, né? Eu acho assim, que eu acho que não precisa você subir na montanha para ser homem, né? Bom, teve uma época do encontro com Deus muito forte, lembra? Que do retiro, do encontro com Deus e tal. E agora do legendário. Eu não vejo problema nisso, amém? Desde que isso não se torne algo de comércio, né? Porque às vezes se torna algo que é só algo mais um produto comercial. Produto comercial, o cara faz um bom marketing em cima disso, leva a galera, cobra um valor e tá tudo certo, entendeu? Mas eu acho que a igreja, o pastor verdadeiro, para que o pastor serve, Johnny? Eu tiro duas funções do pastor, além de cuidar, alimentar, tudo, mas duas coisas que o pastor serve. Aquilo que Davi disse no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pastor, ele corrige e dá direção. Então, eu acho que não precisa, né? Eu não estou criticando quem vai, mas eu acho que não é preciso você subir a montanha para se tornar um homem de verdade, uma vez que dentro da igreja isso sempre foi ensinado, foi pregado, foi ensinado e foi dito. Então a gente realmente é os movimentos que vão se levantando. Sim, né? e esse vai passar e vai aparecer outro, entendeu? E a questão é que o povo, né, ele endeusa muito, né, esses movimentos. Esses movimentos. Eu vejo que aí se torna um comércio. Se torna um comércio, se torna a modinha da época, né? A moda da época, e aí às vezes eu sou legendário 1000, eu sou legendário 2000, e assim vai, né? E infelizmente, hoje a gente está numa época de muita aparência, né? Visibilidade, então as pessoas querem estar nesse movimento, um movimento da época, né? Movimento da época. Verdade. Pastor, e o evangelho, ele precisa se adaptar à cultura ou a cultura que tem que se converter ao evangelho? Bom, Jesus disse assim, pastor Johnny, eu vos tenho dado, João 17, né? 14, se eu não estou enganado. Eu vos tenho dado a tua palavra, na oração sacerdotal de Jesus. Eu vos tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então, assim, eu sempre digo uma frase que eu até ouvi de um pregador que ele diz assim, a igreja está aberta para todos, mas não para tudo. Ou seja, então assim, a gente entende, como eu te falei, que o princípio da fé cristã é a palavra de Deus. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso me adaptar a esse estilo cultural apenas. Eu tenho que a verdade é que as pessoas têm que se adaptar àquilo que a palavra de Deus diz. Não posso ter um evangelho ortopédico, onde eu vou adaptar a minha vida àquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, mas isso eu não concordo, isso eu não acho que para mim não é. Eu acho que é aquilo que a gente falou de Romanos 12, né? Nós estamos aqui porque nós não somos do mundo, a cultura do céu é outra, a mente celestial tem que ser outra, nós não podemos ser influenciados pelo mundo. E olha que coisa interessante, Jesus disse assim, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que o guardes do mal. Jesus nos deixou onde? No mundo, mas para nós ter um lugar de influência e não ser influenciados por esse mundo. Verdade. E isso é interessante, pastor, porque essa questão realmente de cultura, né, a gente sabe que tem várias denominações, né, e eu vejo isso fundamental e muito importante, porque tem gente que vai gostar de terno, tem gente que não. Tem gente que vai gostar de gravata, tem gente que não. E tá tudo certo. Cada um no seu quadrado. Desde que a palavra de Deus seja pregada com ousadia. Né? Então, por exemplo, nós temos uma cultura diferente como igreja. Claro. Né? Nós somos uma igreja que não prega usos e costumes. Mas tem aquela igreja que prega. Claro. Mas o que acontece hoje, que eu percebo muitas vezes, é essa mistura, choque, que como está acontecendo esse rodízio muito dentro das igrejas, então o irmão está lá numa igreja que usa terno e gravata. Aí ele vem para a minha, que não usa terno e gravata. Aí chega aquele que quer dizer, não, essa igreja tem que estar errada, porque tem que usar terno e gravata. E não é assim que funciona. Então, assim, tem para todos. Então, eu sempre falo e deixo muito claro lá na igreja, pastor, que assim, querido, se aqui não tá legal para ti, se encaixe numa que tá. Por quê? Porque senão ele vai querer mudar a cultura de uma igreja. E aí a gente vê que a igreja de Jesus vai se perdendo nisso. A cultura da igreja é sempre a cultura celestial, né? Essas coisas que você está falando aqui são, como nós falamos do princípio aqui, coisas de homens que foram implantadas, que não tem base bíblica para me defender na igreja. Porém, eu não critico pessoas que
que adeptam disso, né, de usar, né, o terno, a calça, né, os usos que ela acha que é importante para ela. Só que muitas vezes isso acaba, como você falou, a pessoa quer mudar. Então por isso que eu acho que cada pessoa tem que se sentir bem. Eu sempre falo lá na igreja a mesma coisa que você fala. Eu falo, gente, se aqui não é o lugar seu, procure o seu lugar. Agora, eu sempre digo para as pessoas, isso é um alerta para todo mundo, né? Não procure também um lugar onde você fique confortável. Porque muitas vezes, pastor, eu ouço assim, ó, não, eu quero um lugar onde eu me sinta bem. Sim. Mas isso é um perigo também. Porque uma vez eu ouvi uma frase, não procure uma igreja mais perto da sua casa, mas uma igreja mais perto da Bíblia. Então, assim, muitas vezes a gente procura aquele lugar, né, confortável, onde a gente não é confrontado. Sim. E aí tá o grande erro também, né? Tá o grande Porque erro. aí eu não mudo, né? Eu não mudo. E a igreja sendo perto da Bíblia, não tem como você não ser confrontado. Então nós estamos vivendo esse tempo e eu acredito, pastor, que o Senhor, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja, ele faz todas as coisas acontecer. E eu acredito que Deus tem levantado uma geração nova com estilo diferente, que é estilo, mas sempre vai ser a mesma palavra. A essência é a mesma. A essência não muda, né? A cultura do céu é a mesma. Claro que cada igreja, como você falou, tem uma cultura, né? E isso tá tudo certo. No meu ponto de vista, tá tudo certo. Eu não vejo nenhum embasamento bíblico para, né? Às vezes a pessoa critica muito a igreja da parede preta, né? Entendi isso. Tal, isso, aquilo. Eu acho que quando a mensagem é verdadeira e a mensagem é do evangelho, independente se a parede é branca, preta, azul, verde, isso não vai interferir em nada. Que transforme a palavra. É o que transforma a palavra. Muito bem. Gente, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast renovamente. Gente, passou muito rápido o primeiro bloco, porque assim, quando nós estamos aprendendo, o conteúdo é bom e hoje, exclusivamente, estamos aí focados em ensinar a respeito da palavra de Deus e o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Eu quero mandar um abraço aos nossos amigos, telespectadores, pessoas que me encontram aí pelas ruas e sempre dão um feedback muito bom a respeito do nosso videocast, pessoas que não perdem por nada. Chegou sexta-feira à noite, 8h30 da noite, para tudo e bota lá na UniTV para assistir o videocast. Quero mandar um abraço aqui para o Nano. Nano, que Deus abençoe você poderosamente. O Dá também, que Deus abençoe você. A Jaqueline, que Deus abençoe você, Jaqueline, que trabalha ali no Ipiranga. A Dona Salete, ao Paulo também, que Deus abençoe vocês. A Deia, um abraço, que bom saber que você está aí acompanhando o nosso videocast. Também um abraço para o Luiz França. Luiz, que Deus abençoe você, toda a família, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente. A Neia, o seu Brás e muitas outras pessoas que têm nos acompanhado. E como é bom saber que você está sendo edificado, tá bom? Então eu quero desejar que todos se sintam abraçados aí. Que sabe você, pastor, manda um abraço para mim. Então seja abraçado aí. Que Deus abençoe você poderosamente. Hoje está comigo aqui o pastor Isaías Martinez, mas antes de a gente continuar esse bate-papo, eu quero agradecer a mais um amigo apoiador, aqueles que têm investido nessa causa, para que nós possamos entrar na sua casa, onde quer que você esteja, e levar essa palavra de fé, vida e esperança. Quero agradecer ao Calibra Acessórios. Você está precisando aí de acessórios, peças para o seu caminhão, procure o Calibra Acessórios, fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes. O telefone para contato é 3628-1414. Chegando lá, falou que viu no videocast novamente preços e condições especiais para você. Pastor Isaías Martinez está comigo hoje. Pastor, nós estamos aqui nesse bate-papo muito bom, né, com muito conhecimento. E eu quero fazer mais uma pergunta para o pastor. Pastor, igreja grande é sinal de avivamento ou sinal de um bom marketing? Isso é boa, né? É boa. Eu acredito assim que igrejas grandes têm grande impacto na sociedade e a gente tem que, né, de alguma maneira impactar a sociedade.
E às vezes a gente também, não, né, igreja pequenininha, é mais gostoso. Mas a questão não é da igreja ser grande ou a igreja ser pequena. A questão é o que é avivamento pra gente, né? O que é avivamento. Então, igreja grande, sinal de avivamento, pode ser que sim, como pode ser só um barulho, né? Pode ser só algo que não seja. Então, acho que toda igreja que ela é avivada, ela muda o curso da sociedade. O avivamento não se trata só de um movimento de reunião de pessoas, onde fica um monte de gente, né? Mas onde há uma transformação na sociedade. Até eu vejo isso muito no Brasil, porque hoje, né, o número evangélico cresceu muito, pastor Johnny, no Brasil, muito, muito, muito. Mas quando você olha também os dados da corrupção, das drogas, então isso não fecha a conta. Não sei se você me entende, entendeu? Então você me pergunta, igreja grande, sinal de avivamento? Pode ser que sim. Uma igreja grande, ela vai impactar, fazer obras na sociedade, mover, né, a cidade dela. Eu acredito que uma igreja pequena, ela consegue mover, às vezes, o bairro dela e olhar, mas uma igreja grande, ela consegue impactar muito mais a sociedade. Então, assim, o meu problema não é o crescimento da igreja em si, se ela tem 1.000 membros ou ela tem 100. É o que, né, está gerando. O que está gerando? Que tá transformando, isso, né? Uma árvore boa, Jesus disse o quê? Não pode produzir frutos maus. Pelo fruto eu conheço a árvore. Então, se há um crescimento evangélico, de uma maneira ou outra, tem que haver uma baixa nesses índices que eu acabei de falar para você aqui. Pastor, a gente vê que as pessoas vêm para Cristo, como o pastor falou, há um alto índice de pessoas se convertendo, pessoas indo à igreja, muitas pessoas. Muitos. Né? E de contrapartida a gente também vê esse laudo que não é tão bom assim, porque não teve essa transformação de vida. Sim. Né? Porque a sociedade cada vez mais decadente. Então, tem como, pastor, seguir a Jesus e continuar com as mesmas práticas do pecado sem sentir culpa? Eu acredito que não. Eu acredito em duas possibilidades. Vou te falar a primeira. Primeiro, a pessoa nunca teve encontro com Jesus. Primeiro, porque é impossível que uma pessoa tenha Jesus na vida dela e não seja constrangida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a primeira parte, é impossível. A primeira coisa que eu acho é que a pessoa nunca teve encontro com Jesus. Ela pode ter tido um encontro com a religiosidade, com a igreja, né, local que eu digo, mas com Jesus é impossível. Porque o Espírito Santo, ele vai te constranger, ele vai te guiar a toda a verdade, diz a Bíblia. E esse outro eu acho, né, um pouco pior. Chega a um ponto em que a pessoa já não é mais tocada por Deus. Ela vive no pecado, no erro, e ela não é mais tocada por Deus. Eu não sei, né, quem está me assistindo agora e crê da maneira que nós cremos, sabe que alguma hora você errou, porque nós somos falhos, fez algo, falou algo, pensou algo, e dentro de você se sentiu uma tristeza. Né? E Paulo vai dizer, a tristeza de Deus, né, gera arrependimento, a tristeza do mundo gera morte. Então o Espírito Santo é que te convence, pastor. Então no meu entendimento bíblico, eu acho que é impossível uma pessoa seguir Jesus e permanecer no pecado. É que provavelmente ela nunca conheceu Jesus, ou ela conheceu Jesus e ela está tão longe que o Espírito Santo já não fala mais com ela. Já não fala mais com ela. Eu ainda, hoje pela manhã, no meu tempo com Deus lá, eu ainda li esse texto em Romanos 8, que Paulo fala sobre isso, que é a natureza a natureza terrena da carne conduz à morte, mas a do espírito à vida, a né? vida. Vida e paz. Vida e paz. Então, assim, quem realmente teve um encontro com Jesus não tem como continuar sendo a mesma pessoa. É igual a gente, aqui fica perto da BR, né? É igual eu ter tido um acidente de um caminhão a 100 por hora, eu no meio da rua ali, da pista, e chegar aqui e dizer, pastor, olha, o caminhão acabou de passar por cima de mim ali a 100 por hora, bateu em mim, mas eu tô bem, graças a Deus não aconteceu nada comigo. Não faz como. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, o encontro com Jesus é isso, é esse choque de mudança total. Então, aquele que peca não peca mais, aquele que errava não erra mais, aquele que falava mal muda os seus hábitos e assim vai sucessivamente. Né? Com certeza. Eu vejo que é isso que o Senhor ele tem e pode fazer. Pastor, e por que tanta gente está saindo das igrejas dizendo que foi ferido por líderes, pastor?
Muito bem. Essa aí é boa, né? Só pergunta boa hoje. Não, hoje é só as melhores. Então, pastor Johnny, por que pessoas estão saindo da igreja dizendo que foram feridas pelos seus líderes? Bom, existe uma liderança abusiva? Existe, sempre existiu, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Uma liderança abusiva existe, né? Isso sempre vai ter, sempre houve, mas o que eu vejo hoje realmente é que as pessoas não estão olhando para Cristo. Bom. Entendeu? E nós estamos vivendo essa geração Nutella que a gente fala, né? Que é uma geração que parece que ela não aguenta, não suporta. Enquanto a Bíblia fala várias vezes suporte, né? A aflição, né? Paulo diz lá em Atos, né? Importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Então, assim, pessoas não suportam. E Hebreus 12 diz que a gente tem que correr a carreira que está proposta, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, qual é a desculpa das pessoas hoje, pastor Dion? A desculpa das pessoas hoje é o que? Não saí da igreja porque fui maltratado. Saí da igreja porque, né, fui explorado. Saí da igreja porque me usaram, tal. Fiquei chateado, fiquei magoado, não me visitaram, né? Me abandonaram, né? Já falaram, pastor, esse senhor me abandonou. Então é aquele vitimismo que às vezes acaba tirando as pessoas da igreja e elas param de olhar para Jesus e começam a colocar a sua expectativa no homem. E quando a gente tira os olhos de Jesus, o homem é falho, sempre vai ser. Então, assim, eu acredito que essa geração, ela tá muito vitimista no meu ponto de vista. Não, lá na igreja eu vi muito erro. Né? Eu vi muito erro, como a pessoa não tivesse como não tivesse erro a vida da pessoa. Então hoje as pessoas estão assim, elas querem uma igreja perfeita. Até eu dou conselho para se um dia você achar a igreja perfeita, não vai para lá que você vai estragar ela. Não vai. Por quê? Porque não existe igreja perfeita. A liderança é feita por homens são falhos. Você vai ver o tempo todo na Bíblia, né? Até os próprios apóstolos, né? Tendo as suas desavenças, né? Ali. E então a igreja é feita por homens, mas o que eu tenho que olhar? Olhar para Jesus. Aí entra um detalhe que hoje, o que eu vejo? Por que pessoas saem às vezes? Como eu falei, né? Não estou falando que não existe abuso, a liderança abusiva, pessoas que exploram, pessoas tal. Isso existe. Se você está num lugar assim, né? É só você dizer, né? Vai orar a Deus, tá tudo certo. Deus abençoe, né? O que você falou? Vai orar, vai orar, tô num lugar abusivo, tal, me explora, você acha? Então sai de lá, tá tudo certo. Mas siga firme. Mas você conversa, né? Conversa com o pastor. Você conversa com o pastor. Pelo amor de Deus, vai falar com o pastor. Pastor, tô me sentindo assim. Porque sabe o que acontece, pastor, dentro disso que o pastor tá falando? Entendi. Vou deixar o pastor concluir. Porque as pessoas... elas acham que o pastor ele tem uma bola de cristal. Claro. Tipo assim, o pastor sabe o que eu tô passando, sabe que eu tô... Sim. Não é bem assim. Não é bem assim. Então aí, às vezes, tá acontecendo algumas coisas que não chega até o pastor. Sim. Né? Que já aconteceu comigo também. Sim. E aí as pessoas, tipo... mas eu saí porque o fulano sei o que... Tá, mas aí eu não tava nem sabendo de nada. Claro. Eu sempre digo lá na igreja assim, não lute sozinho. É como o senhor falou, pastor. A gente não tem bola de cristal. Aí esse dia uma irmã tava doente lá e tal, aí sentimos falta dela. Acabamos ligando, porque eu fiquei doente, mas aí ninguém me ligou. Eu falei, mas como é que a gente vai saber? A gente não pode, a gente, né, tem outras pessoas para atender, tem famílias e filhos e casa e igreja, e as coisas voam, e daqui a pouco, né, você sai da igreja, que eu tô falando, né, por causa de besteira, né, se vitimizando, diz, mas ninguém me visitou. Mas ninguém tem bola de cristal, é só dizer, pastor, tô doente, tem como orar por mim, tem como os irmãos vir aqui na minha casa e tal, e tudo se resolve. Ou já entra para esse espírito, né, que eu te falei de vitimismo mesmo, eu queria uma palavra, eu queria não sei o que lá. E é dado, irmãos, é dado. Falta do povo é comunhão com Deus. E eu vou entrar no detalhe. Assim, por que muitas pessoas saem da igreja? Porque elas não aprenderam nunca a servir. E elas querem sempre ser servidas. Então, assim, quando eu estou preocupado em servir os outros, eu não estou preocupado tanto comigo. Nós temos pessoas saindo da igreja porque ela só se preocupa com ela mesma, com as dores dela mesma. Mas no momento que você tira o olhar da tua dor e foca no olhar da dor das pessoas, poxa, eu estou ajudando, estou servindo, eu tenho problema. Mas todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E a graça de Deus é você servir os outros independente dos seus problemas pessoais. É isso. Porque você vai ter problemas pessoais, né? Perfeito. Então você vai ver Davi livrando Keila dos filisteus, e Davi estava fugindo de Saul. E chegou lá e disse assim, ai meu Deus do céu, não, mas eu tô com muito problema, o Saul tá aí. Não, ele foi lá, livrou Keila. Perfeito. Livrou Keila, né? E aí o que acontece? Independente do problema pessoal, ele foi lá e fez isso. E depois Keila ainda traiu ele, né? Sim.
Sim. Depois ele consulta o Senhor, né? Uhum. E aí, não vai, porque... Não vai, porque eles vão te entregar. Não vai dar. Então, e aí tem pessoas que se frustram também na questão do serviço, né, Johnny? Sei que você não perguntou isso, mas... eu fiz tanto, mas ninguém me reconheceu. Querido, ninguém vai te reconhecer mesmo. O Senhor vai te reconhecer. Só Deus. É para o Senhor. É para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, tudo que a gente faz, faça de todo o coração, como para o Senhor, Colossenses 3, e não para os homens. Certo de que receberemos do Senhor a recompensa. A recompensa vem de Deus. Só Ele. Só Ele. Uau, muito bom. Vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast novamente. O tempo passa muito rápido aqui. E eu quero também agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast, ao Camilo Motos, que fica aqui na marginal da BR-101, na cidade de Capivari de Baixo. Então, pessoa em moto, pessoa em economia, preços especiais, condições favoráveis, procura ali o meu amigo Camilo. Tenho certeza que ele vai dar um atendimento especial para você. Estou aqui hoje com o meu amigo pastor Isaías Martinez. Nós estamos compartilhando um pouco da palavra de Deus e também conversando sobre os dias atuais, que é fundamental para que haja uma mudança, uma transformação em nossas vidas. Pastor, deixa eu fazer uma outra pergunta para o pastor aqui que eu acho fundamental, a resposta do pastor, para que os nossos telespectadores possam realmente viver essa transformação na sua vida. Pastor, o que é mais perigoso hoje? A heresia ou o crente morno? Responde para nós. Pastor Johnny, os dois são ruins, né? Os dois são terríveis, na verdade, né? Porque tanto um como o outro vai ser lançado fora. O Senhor Jesus disse lá, né? Quem dera fosse quente ou frio, mas porque não é quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca, ou seja, vou lançar fora, né? Então, tanto a mornidão como a heresia, né, o falso profeta, a Bíblia diz que ele também vai ser lançado fora. Então, isso é muito perigoso. E o que a gente tem que fazer, pastor Johnny? Eu penso assim, ó, que a gente tem que cuidar muito nessa questão, entendeu? A mornidão, como que vai acontecendo a mornidão? Quando eu tiro, né, o foco de Deus e eu começo a focar apenas em mim mesmo, entendeu? Aí agora, até eu estava falando, Paulo falou a Timóteo lá, 2 Timóteo 3, que ele diz assim, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, né? Porque os homens... Então, nesses tempos trabalhosos, difíceis que a gente vive hoje, muitas pessoas têm esfriado na sua fé. Paulo vai dizer que uns nos últimos dias vão abandonar a sua fé, né? E a pessoa, uns abandonam, outros ficam aquele meio termo, não vai para frente nem para trás. E o morno é aquele meio termo. Ele não é frio, não é quente, ele não se converte, mas também não vai para o mundão. E esse tem um problema, pastor Johnny, porque assim, o morno ele tem um grande problema. Primeiro, porque ele não consegue experimentar o mundo, porque quando ele está no mundo, ele fala assim, rapaz, eu tinha que estar aí na igreja. Ele está tomando, bebendo, louqueando, eu tinha que estar na igreja. E quando ele está na igreja, ele é acusado pelo Espírito, ou pela mente dele, que ele fala, rapaz, eu estou aqui na presença de Deus, mas tem coisa errada. É terrível, o morno é terrível, irmão. É terrível. Então, por isso que Jesus disse, quem dera fosse frio ou quente. O morno é a pior situação que tem. Porque ele não experimenta nenhum e nem outro. Ele fica atormentado no mundo, atormentado na igreja. Não tem paz. Não tem paz, rapaz. Tem que decidir, irmão. Por isso que a Bíblia diz, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E as heresias são perigosíssimas, né? Porque as heresias, Jesus disse que nos últimos dias, né, se levantariam muitos falsos profetas, né? E aí a heresia tem um outro problema. A heresia, ela contamina as pessoas, né? E aí nós vamos responder por isso. Por isso que eu sempre, quando eu prego, eu tento, né, pregar tudo que eu faço na nossa igreja lá, mensagem do... tem que estar baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é só o que eu faço, né? Porque é a motivação que me leva a fazer isso. Eu não posso pegar textos aqui e querer usar, né? Para às vezes ludibriar as pessoas, para manipular as pessoas. Soltar o vento. Então tudo isso é muito perigoso. E eu acho que assim, tanto o morno como a heresia é um grande perigo que a gente tem que vigiar e cuidar.
Todo tempo. Sim, sobre a heresia eu acho até importante, né, no mundo atual que nós estamos hoje, que todo mundo pode ter uma Bíblia, né? Então eu acho importante, eu sempre falo para os meus membros lá levar um papelzinho e caneta na hora do culto para marcar algumas coisas, porque assim, a gente também não é o dono da verdade, né? Claro, com certeza. Então, o conhecimento, a palavra de Deus fala que o povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento. Então o povo hoje pode ter esse conhecimento. Sim. Né? Pode, vamos ler a palavra, hoje vou estudar esse negócio. Para você cair na heresia, assim, hoje só se você não quer se interessar mesmo, né? Porque, poxa, muito hoje com toda a informação que a gente tem, você só quer ser enganado se você quiser mesmo. Você pegar a Bíblia, mas eu não sei. Mas, meu Deus, se você botar aqui no Google mesmo, ele já vai te dar o que é isso, entendeu? Sim. E agora o morno, aí esse tem que se converter, né? Porque esse é como eu falei pra você. E existem muitas pessoas nesse estado, né? Meu Deus do céu. A mornidão é terrível, Johnny. A mornidão, o cara não vai ser feliz em nenhum lugar. Ele tá assim. Deixa eu contar uma experiência. Tem uma pessoa tal que mora fora da cidade, uma família. E aí, esses dias atrás, eu estava conversando com ele pelo telefone, não sei o quê, passando algumas dificuldades na educação dos filhos e tal. E aí, pastor, né? E a pessoa se diz cristã. Né? A pergunta que eu faço é: vocês estão congregando aonde? Claro. Né? Tipo assim, tá morando fora. Sim. Tá, e aí? Tá congregando aonde? Pelo amor de Deus, sim. algum lugar tem que estar indo. Sim. Aí o camarada me diz, não tô indo. Tá, mas como assim não tá indo? Não, a gente até foi. Eu falei, tá aí em GC, células? Claro. Participa de uma? Existe muito. A gente foi numas aqui, mas a gente não concordou com muitas coisas. Aí eu falei, tá aí como é que vai ter a evolução? Como é que vai mudar de vida? Sabe, o ato de congregar, né? Porque tá levantando uma geração que tá dizendo, não precisa nem congregar. Vou ficar em casa. Claro. Vou ler a Bíblia em casa, vou estudar em casa, não vou para a igreja e tá tudo certo. Não tá certo. Não tá certo. Primeiro que assim, o pastor Johnny, o reino de Deus é prioridade. E eu entendo que ninguém é igreja sozinho. Nós somos unidade, né? Nós somos igreja. É um corpo, né? De membros interdependentes, ou seja, a gente depende um do outro. Eu vou ler um texto rapidinho, se tu me permitir aqui. Claro. Hebreus 10, 25. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Paulo está falando aqui do privilégio do acesso do crente à presença de Deus. Nós sabemos que a presença de Deus a gente acessa em todo lugar, não acessa, né, somente na igreja local. Mas olha o que Paulo diz aqui, ó, não deixei de congregar-nos, como é costume de alguns. Sempre tem alguns que não querem igreja. Já no tempo de Paulo não, Hebreus é uma carta anônima, né? Mas tá, vamos dizer aqui. Sim. Antes, façamos ademoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, veja bem, a Bíblia é muito clara, não deixei de congregar. O acesso à presença de Deus, eu tenho na minha casa. Você também tem, todo crente tem. O véu foi rasgado, você acessa a presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, tal. Mas aqui o escritor está dizendo, não deixe de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, ademoeste, né, uns aos outros quando você vê que o dia está se aproximando. Então é muito importante a gente estar junto, congregando na igreja. Isso é um erro. E hoje com esse negócio de internet, de redes sociais, todo mundo quer ensinar, irmão. Tem gente que se converteu há 1 ano atrás e ele tá lá na internet ensinando. Nem um ano, rapaz. Menos ainda. Meses aí já. E ele que acha ensinando. Ele, não, porque eu não preciso de igreja. Eu me converti, tô firme na fé. Mas quem é você, rapaz? Né? Então, assim, eu digo assim que é você porque, assim, né, uma geração passada, pais, avós, todo mundo estava na igreja congregando, tal. E a igreja primitiva. Igreja primitiva, isso aí. E agora, de repente... Não precisa mais. Não precisa mais. Então, assim, ó, por isso que eu sempre fico com a palavra de Deus, que me diz assim, tem uma frase que diz, né, que a igreja não salva, mas aquele que salva diz para você ficar na igreja. Uau, muito boa essa frase. A igreja não salva, mas aquele que salva disse, fique na igreja. Sim. Então, era uma outra pergunta que eu ia fazer, mas já foi tudo já foi falado aqui, né? Porque ter uma vida saudável sem congregar, eu vejo que é um pouco praticamente impossível, assim, né? Eu nunca vi um crente, se tem até, pode até falar, eu nunca vi um crente que fosse saudável, cheio do Espírito Santo, longe da igreja local. Eu nunca vi. Assim, né? Eu não conheço, vou te falar bem, eu não conheço. Pode ser que existe alguém que não tem acesso à igreja, a pessoa mora lá no interior, tem uma cela, alguma coisa, né? Tá tudo certo, mas ele tá sendo igreja lá também, sim, né? Sim. Mas sozinho ninguém é igreja.
Isolado não tem como ser igreja. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele ultrapassa a verdadeira sabedoria. Então não tem como. É unidade. A Bíblia, você vê que Jesus sempre vai dizer, né? Façamos nós, quer dizer, o pão nosso. Então tudo é nosso, tudo é unidade. Tudo é unidade, tudo é unidade. Então assim, eu acredito que não tem como uma pessoa ser saudável na fé, ela sendo um cristão sozinho. E hoje a gente existe uma teoria, muita gente não quer renunciar, né? Porque estar com os irmãos, às vezes, vai abdicar do teu tempo. Tem que ir lá para a igreja e tal, né? Não, mas domingo eu saio, domingo eu passeio, domingo eu vou com a família. E aí, então, é muito perigoso isso, porque às vezes a pessoa não quer congregar, não quer estar com os irmãos. Ela quer Jesus, quer tudo, mas não quer estar com os irmãos. E por que ela não quer estar com os irmãos? Porque lá no meio tem aquele que eu não gosto. Tem o fofoqueiro, tem não sei o que lá. Por que Jesus nos deixou na igreja? Eu sempre penso assim, rapaz, a igreja é um lugar difícil. Rapaz, a igreja... Tem todo tipo de gente, irmão, em igreja. Não é? E por que Jesus deixou a gente? Pra gente aprender a lidar com os outros. Verdade. A vencer os nossos próprios, né, desafios. Porque aí você vai encontrar pessoas lá que são todo opostos de vocês. Pessoas, né, que são opostas. E Deus te deixa lá no meio para você justamente ser igreja lá. Para você ser igreja, para você aprender com os erros do teu irmão. O teu irmão aprender com os teus erros, você fortalecer uns aos outros. Isso é igreja, entendeu? Tá junto, entendeu? Comer junto, tá junto. Sim. Rir junto, brincar junto. junto. Brincar chorar junto. Se choram. Alegar que se é bem isso aí. Pastor, dentro disso que o pastor está falando, eu vejo algo que é muito importante, porque há uma dificuldade hoje nas pessoas em ter uma vida de oração, né? Então, assim, praticamente a grande maioria das pessoas que falam que né, eu faço uma devocional em casa, eu não preciso, tá? Nem vida de oração tem, tá? Praticamente, vamos colocar aí. Porque assim, eu sou pastor, você é pastor. A gente sabe o quão desafiador orar todo dia. Meu irmão, demais. Se nós que temos essa grande responsabilidade, que é todo dia, a gente sabe que precisa orar para que, né, não caímos no erro e tal. Mas o irmãozinho lá que diz pra mim que, pastor, eu tô falando devocional e tô, querido, para com esse negócio aí, não vem com o loroto pra cima de mim, como diz o outro. Pastor, a respeito da vida de oração, como que nós podemos fazer para ter uma vida saudável de oração? Mas não responde ainda, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast renovamente, gente, mais um bloco que será muito especial aqui, porque nós estamos aprendendo muito a respeito da vida cristã hoje, né? Nós precisamos viver esse algo novo de Deus, mas entendendo que a palavra de Deus é a mesma, entendendo que os princípios são os mesmos, mas nós precisamos viver o novo de Deus a cada dia. O pastor Isaías está aqui comigo hoje e ele está compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui, falando, conversando. E a última pergunta que eu fiz para o pastor foi: é possível? Como fazemos para ter uma vida saudável, pastor, de oração? Oração, a primeira coisa, é um dever, mas vamos falar sobre a dificuldade da oração. Sim. Como você falou, eu tenho vida de oração, tem muita gente, eu oro. E a gente que é pastor sabe a dificuldade que a oração traz. Eu gosto muito quando Jesus repreende os discípulos lá no Getsemane, que ele está orando, e aí ele diz, vamos orar aí, vigia aí, vamos orar comigo. Aí ele vai lá, ora, os caras voltam, tá dormindo. Então não pudesse aí, acorda lá, na hora de dormir, meu filho, vamos orar. Ele vai por 3 vezes, e aí ele volta e tá todo mundo dormindo, cara. E aí ele diz assim pra Pedro, Tiago e João ali, ele fala assim, nem uma hora pudeste orar comigo, vigiar comigo? Orar e vigiar, né? Pra que não entre em tentação. E aí quando você vai ver, quando Jesus encontrou Pedro, lá no lago de Genezaré, Pedro estava pescando. Sim. Você lembra o que ele disse para Jesus quando Jesus disse para ele assim, lança a tua rede? Você lembra qual foi o questionamento dele? Tu lembra o que ele disse? Jesus estava lá na praia, e aí encontrou Pedro e disse assim, agora faz-te o lago e lança as tuas redes para pescar. O que ele disse? Tu lembra disso? Ele disse, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Sim. Ou seja,
para Pedro, ele ficou a noite inteira pescando. Sim. E não houve problema. Agora, lá no Getsemane, ele não conseguiu orar 1 hora. Verdade. Trabalhei, ou seja, pesquei a noite inteira, mas eu não consigo orar 1 hora. Olha Então só. veja a dificuldade que é o grau da oração. E naquele momento, que era um momento de batalha espiritual, que Jesus estava, pior ainda, seus olhos estavam pesados. Sim. E às vezes você deve já ter passado por isso, você vai orar, dá sono. Sempre A assim. mente, É uma batalha, a mente né? desbarata. Sempre Você tá assim. orando, daqui a pouco, eu tinha que pagar aquele boleto. Sim. Aí eu tenho que fazer daqui a pouco, eu tenho que ir lá. E a mente vai. Então, assim, veja bem a dificuldade que a Bíblia demonstra ali, né? Eles não puderam orar 1 hora com Jesus, mas eles trabalharam, pescaram. Então tem gente que maratona uma noite inteira de filme, por exemplo. O cara vai lá Verdade. e ora. Série. E série, vai lá e fica lá, olha, e se emociona. E na oração é difícil. Então, assim, ó, Jesus disse uma coisa interessante, acho que é Lucas 18. O dever de orar sem nunca esmorecer. Dever. Eu faço quando eu tenho vontade Tem que ou fazer. quando eu nem tenho que fazer, mano. Tem que fazer. Meu filho traz dever da escola, ele fala, pai, eu não quero fazer o dever. Não, meu filho tá aqui no caderninho, ó. Sim, tem que Eu sempre fazer. pergunto pra ele, meu filho, tem dever? Ah, não, sei, pai. Eu vou lá olhar no caderno, ele é pequeno. E aí ele fala, tem dever, vamos lá. Ah, mas não tô com vontade. Fala, senta aí e vamos lá. Sim. Então, oração é dever de todo cristão. Não é, eu tô com vontade de orar. Não existe vontade de orar. Ore sem vontade. Claro que depois, com o tempo, tem dias, né? Que você vai sentir vontade de orar, aquele desejo de orar e tal. Mas é um dever a oração, é um dever. Então, assim, para eu ter uma vida saudável, eu tenho que me esforçar e lutar contra mim mesmo, e entender que é uma guerra espiritual, que tem que ser, oração tem que ser prioridade na minha vida. E depois que tu levanta a oração, tu levanta mais leve, tu vai ver que a tua pregação, se você Entrega, né? Tudo nas mãos do tudo Senhor. na mão do Senhor, tu bota pra fora, tu Porque te na derrama. realidade não tem como tu ter uma vida cristã sem oração, né? Não, a oração não tem. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus foi ensina-nos a orar, né? Ensina-nos a orar, porque eles viam Jesus orando e viam milagres e viam sinais. A oração vai te aproximar muito de Deus. A Bíblia diz, clama a mim, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha para você ver que ele tá falando, eu vou te responder e vou te anunciar coisas que você... A oração, ela faz você enxergar e ver coisas que você não estava vendo e nem enxergando e nem sabia às vezes. Então, eu digo para uma pessoa que, como você falou, não tem como ter vida cristã sem oração. Agora, é difícil orar? O começo é muito difícil. Hoje, principalmente com muitas distrações. Antigamente não tinha nada para você fazer, né? Antigamente tudo se fechava cedo, não tinha internet, a televisão aberta tinha, né? Mas e aí vamos ficar na Bíblia. Hoje não, hoje tem muita distração, você sai. Então, assim, a gente tem que se livrar das distrações e focar um pouco na oração. Sim. Até o reverendo Nilson Lopes, saudoso, Oh, né, em memória já. legal. E uma vez perguntaram para ele, pastor, como eu devo orar, né? Como que o pastor ora? Né? Como que eu devo orar? E ele tinha uma vida de muita oração. Que legal. O cara orava. Os homens do passado eram assim, cara, né? mal orava, o cara orava Sim, mesmo. sim. E aí ele disse assim, filho, eu ainda estou aprendendo, Olha que legal, né? sabe? Então a vida de oração é uma conversa com Deus. Conversa com Deus. Não existe, Então, não existe segredo. não tem um né? método, não né? tem um método. Quando Jesus fala ali a oração do Pai Nosso, não é que aquilo ali foi para repetir aquilo ali, né? Não. Foi um modelo. Ele disse, segue mais ou menos esse caminho aqui, orar ao Pai, tal, assim. Então, não tem um modelo que eu diga, ora, até eu vejo às vezes, cara, eu sou muito, né? Às vezes crítico dessa, faz essa oração porque essa oração é poderosa, repite comigo isso, aquilo. Cara, tem que cuidar muito nisso. Oração é falar com Deus, é você abrir teu coração, é uma conversa. É um pai com filho, né? É um pai com filho. Muito importante isso. Pastor, e a teologia de coach? É um desvio do evangelho ou uma forma de discipulado, pastor? Pastor Johnny, o coach é treinamento, né? Técnico, coach, né? Parece lá em palavra em inglês, né? Coach, técnico. Eu acho que o coach está mais alinhado para o empresário. Eu não vejo as técnicas coach como um problema para empresários, para você que tem uma empresa, mas o coach ele foca muito, pelo menos os que eu vi, eu não entendo disso, né? Foca muito no lado material, enquanto o evangelho é o contraposto de tudo isso. É você se desapegar
desse mundo, desapegar do material e viver uma vida de renúncia. O evangelho é renúncia. Então, assim, sacrifício. O coach, às vezes, ele vem na igreja, no púlpito da igreja, se for pregado para a igreja, nessa questão de estratégias, de coisas, para adquirir coisas terrenas, o evangelho não é nada terreno. O evangelho é... Por isso que Paulo diz lá em Colossenses 3, olha, gente, se vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com eles, pense nas coisas que são de cima, não é de baixo. Busque, né, as coisas que são de cima e nunca de baixo. Eu só penso no que é de cima na partir do momento que eu estou buscando as coisas de cima. Perfeito. Então a teoria coach, assim, ó, eu não vejo problema nenhum, porque tem muitas ferramentas coach que vão te ajudar a vencer muitas coisas. Tem coach de casais, coach disso, mas assim, quando você trata de evangelho, sim, aí eu acho que não serve para o evangelho, entendeu? O evangelho, ele é contraponto de qualquer outra coisa assim. Outra técnica. Outra técnica, isso. Não é uma técnica, na realidade. Não, o evangelho não é uma técnica. Sim. O evangelho é entrega, é renúncia. É vida, né? É vida com Deus. E hoje a gente tem assim a inteligência artificial, né? E, cara, a gente bota ali no chat GPT, por exemplo, sim, se eu quiser montar uma pregação agora, me dê uma pregação sobre... Cara, é incrível, cara. Fica prontinha, não? Cara, é incrível. Só que aquilo ali não é vida com Deus, cara. Você pode até fazer isso, mas não é vida com Deus. A revelação está na oração. É, na oração, entendeu? E né, por isso que vida com Deus é isso, é a revelação da palavra, né? Não é só ler o texto aqui, interpretar o texto, né? Mas é você realmente, Deus te mostrar o que Ele quer dizer naquilo dali, naquele momento, naquela hora. Então hoje, com essas tecnologias coach... inteligência artificial, essas coisas tudo assim, eu acho que a gente vai perdendo a essência. Sim. Pastor, e esse novo mercado que está vindo aí, né? Novo, já existe, né? Sim. Desses influencers que a gente está vendo aí acontecendo. E é muito influencer, é muito like, é muito engajamento. Né? O que o pastor acha disso? Ai, rapaz, eu vou falar para ti. Eu vou ler um texto para ti. Posso ler? Claro. Tempo, né? Rapidinho, eu vou ler para você aqui. Jesus disse assim, ó, João, né? Evangelho de João aqui, capítulo 6. Essa Bíblia aqui ganhei no rapaz, de uma moça também, tá tudo marcado, mas vamos lá. Eu perdi a minha, agora ele me deu assim. Olha o que diz João 6. Diz assim, ó, João 6. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que vós procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, quando você diz assim, né, os influencers cristãos, estamos falando, né? Sim. Que estão mais preocupados com like, com seguidores, que Jesus diria para eles? Sim. Filhos, não trabalhem pelo seu prazer pessoal, mas trabalhem pelo reino. Jesus disse assim, ó, essa multidão está aqui pelo prazer pessoal dela. Eles comeram do pão pela comida. Então hoje tem muitos influencers cristãos que eles não estão preocupados em levar o reino e levar as pessoas a ter um encontro com Deus. Eles estão preocupados com números. Número de seguidores, número de comentários, número de likes. Então Jesus disse, não trabalhem pela comida que perece, mas trabalhem para que subsiste para a vida eterna. Ou seja, o que Jesus está dizendo para você? Ele está dizendo, não se preocupe com os seus prazeres, né, momentâneos e pessoais, porque todo mundo que é um influencer, você tem o teu canal lá, a gente quer crescer o canal, a igreja a gente quer crescer e tal, só que a gente não tem que trabalhar somente para isso. A gente não pode só trabalhar para o nosso, né, prazer pessoal, a gente tem que levar o reino, nós temos que levar o reino. Então, eu acho que Jesus diria para esses filhos, olha, não trabalhem por números, por seguidores, trabalhem pelo reino, e um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, considerações finais aí, porque já chegamos no final do nosso videocast. Deixa uma palavra para o nosso povo aí, vai lá. Tá bom, primeiro quero te agradecer por me convidar mais uma vez. Tu é bênção na minha vida, eu já falei várias vezes, tu é um cara legal que eu te conheci, cara de Deus, cara que me inspira, cara que me motiva a permanecer no caminho, né? Obrigado pelo convite. Bom. E, gente, é o que eu falei agora no final desse versículo aqui. A gente pode fazer tudo, né? Mas vamos trabalhar para a glória de Deus, pastor Johnny. Sabe? Não vamos nos preocupar tanto com nossos prazeres pessoais e vamos nos engajar mais no reino, vamos pensar nas almas, é o tempo final. Jesus disse, né? Os campos estão brancos, há uma colheita que a gente precisa fazer, ganhar almas para Jesus. E se você,
né, que viu essa entrevista aqui com o pastor Johnny, e se algo falou com você, se você está afastado da igreja, espero que algo tenha esclarecido você e que Deus te abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Uau, muito bom, pastor Isaías, sempre uma satisfação ter o pastor aqui, né? Caminhamos juntos aí, vamos continuar até a volta do Senhor Amém. Jesus. Gente, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar juntamente comigo aqui nessa sexta-feira ou sábado às 11 horas da manhã ou domingo às 6:30 da noite. É sempre um prazer poder abençoar a sua vida. Que Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!